Senhoras e senhores, tudo bom? Hoje a Central dos Números faz com você mais uma revisão voltada aí para o concurso da Polícia de São Paulo, né? Só com questões da VUNESP. No vídeo de hoje a gente vai revisar questões de equação do primeiro grau, as temidas questões daqueles probleminhas para se formarem equações e você chegar à resposta. Você está pronto? Você está pronta? Vem comigo. Essa primeira questão dizia: uma pessoa comprou determinado volume de suco de uva, bebendo 200 ml desse suco por dia. Se essa pessoa bebesse 150 ml por dia, com o mesmo volume comprado, poderia beber suco de uva por mais 5 dias. O volume de suco de uva em litros comprado por essa pessoa foi de quanto tempo? Tenta resolver, pausa o vídeo aí e tenta resolver. Vamos lá. A pessoa comprou suco, certo? Quanto de suco ela comprou? Bom, para a gente calcular o tanto de suco que ela comprou, basta a gente multiplicar o volume que a pessoa toma por dia vezes o número de dias que ela vai tomar. O problema disse para a gente que a pessoa comprou determinado volume, bebendo 200 ml por dia, só que não falou quantos dias ela vai beber. Então, a gente vai multiplicar 200 ml por dia vezes x dias, beleza? A gente não sabe quantos são esses dias que o suco vai durar, ok? Depois, o problema disse que se a pessoa bebesse 150 ml por dia, ela beberia suco por 5 dias a mais. Então, ao beber 150 ml por dia, ela vai beber o suco em x dias mais 5. Consegue visualizar? 5 dias a mais que na condição anterior. Perfeito? Se você sabe que o volume de suco é igual a 200 vezes x e o volume de suco na segunda condição é 150 vezes x mais 5, basta você igualar as duas coisas. Você vai fazer 200 vezes x, 200 ml por dia, vezes x dias. Esse é o volume total de suco. Esse volume pode ser calculado de outra forma: 150 ml por dia, vezes x mais 5 dias. Tenho que colocar parênteses aqui obrigatoriamente? Sim, porque o 150 tem que multiplicar tanto o x quanto o 5, né? Porque isso tudo aqui é o número de dias que a pessoa vai gastar. Se você multiplicar só o x, você vai estar desconsiderando o 5, beleza? Então, a gente vai ter 200x vai ser igual a 150 vezes x, 150x. 150 vezes 5, 5 vezes 0, 0, né? 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5, com 2 que foram 7, beleza? Esse 150x passa para cá, porque aqui também tem x, 200x menos 150x, ou seja, 200 laranjas menos 150 laranjas dá 50 laranjas, 50x. 50x é igual a 750, o 50 que está multiplicando passa para cá, dividindo, x igual a 750 dividido por 50. Simplifica esse zero com esse zero, sobra 75 dividido por 5. 7 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5 para 7 sobram 2. 2 com 5, 25. 25 dividido por 5 dá 5. Então, x equivale a 15 dias. É isso que o problema quer saber? Não, o problema quer saber o volume de suco que a pessoa comprou. Para calcular o volume de suco, basta multiplicar o tanto que ela bebe por dia vezes o número de dias, que são 15 dias aqui no caso da primeira condição. Então, a gente pode usar essa primeira condição ou essa segunda condição. Você escolhe, substitui o x por 15, ou aqui em cima ou aqui embaixo, e multiplica pelo volume que a pessoa toma por dia. Tá bom? Então, você vai ter 200 vezes 15. 200 vezes 15, 2 vezes 15 dá 30, tem 2 zeros aqui, coloca 2 zeros aqui, né? Isso vai dar 3.000 ml. Só que as respostas estão em litros, então tem que converter esses ml para litros. Para passar de ml para litro, basta andar com a vírgula, 1, 2, 3 casas para a esquerda. 3.000 ml é igual a 3 litros. A pessoa comprou 3 litros de suco. Essa é a resposta dessa questão. Entendido?
Dúvidas, perguntas? Então, qual que é o pulo do gato aqui nessa questão? Descobrir que o volume de suco pode ser calculado multiplicando o tanto que a pessoa consome por dia vezes o número de dias. Fechou? Vamos ver a segunda questão? São 3 questões. Vem comigo. Essa questão é um pouquinho mais difícil. Um eletricista comprou um rolo de fio com 50 metros de comprimento para realizar 3 ligações. Na primeira ligação, ele utilizou 18,7 metros do fio. Na terceira ligação, utilizou 2/3 do comprimento do fio que havia utilizado para a segunda ligação, restando ainda 2,3 metros de fio no rolo. Pode-se concluir que o comprimento em metros de fio utilizado na terceira ligação foi qual? Então, vamos por partes, né? A pessoa tinha 50 metros de fio, na primeira ligação gastou 18,7. Então, primeira ligação gastou 18,7 metros. Quanto que sobrou de fio lá no rolo? Sobraram, ela tinha 50, gastou, então subtraiu 18,7, 50 menos 18,7 vai dar 31,3. Consegue fazer essa continha? Ó, 50 menos 18 vai dar 32. 32 menos 0,7, 31,3. Beleza? Então, sobrou lá no rolo 31,3 metros. O que o problema falou sobre o gasto na segunda ligação? Não falou quanto ele gastou na segunda ligação. Falou, na terceira, utilizou 2/3 do comprimento que havia utilizado na segunda. Mas ele não falou quanto que gastou na segunda. Então, diga que na segunda ligação, ele gastou X metros. Ok? E na terceira ligação? Na terceira ligação, utilizou 2/3 do comprimento da segunda, ou seja, 2/3 de X. Certinho? Esse comprimento aqui, ó, da segunda ligação com a terceira ligação, mais os 2,3 metros de fio que ainda restaram lá no rolo, vão equivaler a esses 31,3 metros. Concorda? Então, o tanto de fio que gastou na segunda ligação, mais o tanto de fio que gastou na terceira ligação, mais o tanto que sobrou de fio, equivale a 31,3. É só montar essa expressão. X, segunda ligação, mais 2/3 de X, terceira ligação, mais os 2,3 que sobraram, é igual a 31,3. Esse 2,3 positivo passa para cá negativo. 31,3 menos 2,3, 0,3 menos 0,3, dá 0, né? 31 menos 2, 29. Então, x mais 2/3 de x é igual a 29. Tira o MMC aqui dos denominadores. Aqui a gente tem 1, aqui a gente tem 1, aqui a gente tem 3. Então, o MMC vai ser o próprio 3. Pega o MMC, divide pelo denominador de cada termo e multiplica o resultado pelo numerador. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes x, 3x. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2x, 2x. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 29, 3 vezes 9, 27 vão 2. 2 vezes 3, 6. Com o 2 que foi 8. Beleza? Tirou o MMC dos dois lados da igualdade, elimina o denominador. Sempre pode fazer isso? Sim. Se você tirar o MMC e fizer essas continhas dos dois lados da igualdade, você pode eliminar o denominador. 3x mais 2x, 5x. 5x igual a 87. Então, o x vai ser 87 dividido por 5. 5 está multiplicando, passa para cá dividindo. 87 dividido por 5 dá 17,4. 17,4 é o x. O x é o comprimento da segunda ligação. O problema é saber o comprimento de fio na terceira ligação. Então, quer saber 2/3 vezes x, 2/3 de x. Então, você vai fazer 2/3 vezes 17,4, beleza? 2/3 vezes x é 2/3 vezes 17,4, porque a gente viu que o x vale 17,4. Aqui você pode fazer 2 vezes 17,4 dividido por 3, ou pode fazer 17,4 dividido por 3 vezes 2. Eu achei mais fácil fazer 17,4 dividido por 3, né? Aqui, andando com a vírgula, uma casa para a direita, uma casa para a direita, vai dar 174 dividido por 30. 174 dividido por 30, 170
Dividido por 30 dá 5, né? 3 vezes 5, 15, vai dar 150. Para 74 sobra 24. 24 dividido por 3 dá 8, beleza? Então, a gente vai ter 5,8, certinho? Então, vai sobrar 2 vezes 5,8. 2 vezes 5,8, 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 5, 10. Como que foi? 11,6. O comprimento utilizado na terceira ligação foi de 11,6 metros. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas, perguntas, já sabe, se você tiver dúvidas, perguntas, me escreve, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder, tentando te ajudar, combinado? Vamos para a terceira e última questão desse vídeo, deixa o like aí no vídeo, por favor. Em uma arquibancada de um colégio cabem sentados 500 adultos mais 600 crianças. Sabendo-se que certo dia havia 200 adultos sentados nessa arquibancada e nenhuma criança, e que 2 adultos ocupam o mesmo espaço que 3 crianças, então o número de crianças que poderiam ainda ser acomodadas nessa mesma arquibancada seria qual? Aqui a gente tem outro probleminha relativamente difícil, né? Você tem então um espaço lá. Nesse espaço cabem 500 adultos e 600 crianças. Se você tiver 200 adultos, quantas crianças vão caber? Mas qual foi a relação que o problema deu das pessoas com o espaço? Ele disse que 2 adultos ocupam o mesmo espaço que 3 crianças. Você pode dizer então que 2 adultos ocupam X metros, né? Eu coloquei metros aqui só para a gente ter uma ideia do espaço. 2 adultos ocupam X metros. Se a gente tiver um adulto, quantos metros esse adulto vai ocupar? Ora, 2 adultos ocupam X metros. Para calcular um adulto é só dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1, né? Basta dividir o X por 2. X dividido por 2 vai dar X sobre 2, certo? Esse problema também disse que 3 crianças ocupam os mesmos X metros, ou seja, 2 adultos ocupam o mesmo espaço que 3 crianças. Então, você pode escrever que 3 crianças ocupam X metros da mesma forma. Combinado? Quanto de espaço ocupa uma criança? Se sabe que 3 ocupam X, uma criança divide tudo por 3. 3 dividido por 3, 1. X dividido por 3 dá X sobre 3. Sabendo tanto que um adulto e uma criança ocupam, você pode relacionar essa quantidade de espaço com a quantidade de pessoas que cabem lá na arquibancada. Você vai multiplicar 500 adultos. Qual que vai ser, vamos dizer, o tamanho da arquibancada, a capacidade da arquibancada? Vai ser a multiplicação do número de pessoas pelo espaço que cada uma delas ocupa. Concorda? 500 adultos vezes x sobre 2 corresponde ao espaço em metros ocupado por 500 adultos. 600 crianças vezes x sobre 3 corresponde ao espaço ocupado pelas 600 crianças. Então, você pode dizer que a capacidade da arquibancada é 500 adultos vezes o espaço que um adulto ocupa, x sobre 2, mais 600 crianças vezes o espaço que uma criança ocupa. Esse espaço da arquibancada vai continuar sendo o mesmo, então ele vai ser igual à nova condição, 200 adultos sentados, então 200 adultos vezes o espaço que cada adulto ocupa, mais o número de crianças que a gente quer saber, que eu chamei de y, vezes o espaço que cada criança ocupa. Entende? Esse raciocínio talvez não seja tão fácil de ser visualizado. Então, o que eu fiz? Calculei o espaço que cada adulto e cada criança ocupa. Aí, calculei a capacidade, o espaço total da arquibancada, multiplicando o número de adultos vezes o espaço de cada adulto, mais o número de crianças vezes o espaço de cada criança. Aí, igualei esse tamanho da arquibancada ao tamanho da arquibancada na segunda condição, em que existirão 200 adultos e y crianças, certinho? Agora, é só fazer continha. Se você tem soma e multiplicação, resolve primeiro as multiplicações. 500 vezes x sobre 2. Você vai fazer 500 vezes x, 500x.
500x dividido por 2 dá 250x, né? 250x. 600 dividido por 3, 200, 200x. 200x dividido por 2, 100x, mais y vezes x é x vezes y sobre 3. O que eu posso fazer aqui? Ó? Soma 250x mais 200x dá 450x. Esse 100x positivo passa para cá negativo, então você vai ter 450x menos 100x, 350x. 350x é igual a x, y sobre 3. O 3 que está dividindo passa para cá multiplicando. 3 vezes 350x vai dar 3 vezes 350, 1050x. 1050x é igual a x sobre y. Esse x que está multiplicando o y passa para cá dividindo. Então, você pode simplificar o x com o x, né? Simplificando o x com x, vai sobrar 1050 igual a y. Sendo assim, quando existirem 200 adultos, caberão 1050 crianças nessa arquibancada. Por isso, essa é a resposta dessa questão. É entendido? Então, viu? Questões de equação são questões relativamente difíceis, questões que exigem que você interprete o problema. Você vai conseguir interpretar as questões se você treinar. Combinado? Para você rever a revisão já feita, acessa esse vídeo aqui, tá bom? E essa playlist só com provas da Polícia Militar de São Paulo. Se você ainda não se inscreveu aqui na Central dos Números, inscreva-se para você receber as notificações a cada revisão que for publicada, né? Então, nosso objetivo é publicar uma revisão para cada um dos temas do edital da Polícia de São Paulo. Fechado? Bons estudos e até a próxima!